Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Billy. Esse episódio de hoje é aquele momento tão esperado, tão aguardado por vocês. Nós vamos produzir o nosso primeiro líquido eletrônico DIY na prática aqui em casa, velho. E para isso você vai precisar de todos os componentes e todos os produtos e principalmente as informações que eu passei para vocês no episódio passado. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, aproveita, dá uma clicada no card que tá aqui em cima, pausa esse vídeo, eu prometo que eu não saio daqui. Assiste lá porque tem informações essenciais para você poder começar a fazer os seus juices em casa. E depois que você terminar de assistir esse vídeo, volta pra cá que eu vou estar aguardando aqui para fazer o juice com você. Então, sem mais delongas, senta aí na sua mesa, pega o seu vape e bora pro vídeo. É muito da hora essa paradinha, velho. Muito bem, galera, estamos aqui pronto para produzir os nossos líquidos eletrônicos no nosso covil para a criação de líquidos eletrônicos, mais conhecido como meu quarto. Enfim, antes de tudo eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o Vape Tool e qual é a melhor forma que vocês vão poder configurar ele aí para vocês poderem criar os seus líquidos tranquilamente, sem nenhum problema. Eu vou explicar aqui mais ou menos para que cada um dos componentes serve. Então beleza, galera, vocês estão vendo aqui, ó, tá o Vape Tool na minha mão, no meu aplicativo no celular. Então a primeira coisa que ele aparece aqui, ó, quando você entrar no menu, você vai ter calculadora de bobina, né, para produzir os seus DIYs de fios. E você vai ter aqui o criador de liquid, tá? Quando você entrar aqui, ele vai pegar nessa página onde você vai poder colocar todos os campos aqui relacionados a qual é o tipo do juice que você vai fazer em relação à base de nicotina, a quantidade de PG e VG e por aí vai. Então você já vai ter aqui na primeira parte a base, né, que é a força da nicotina. Então isso daqui o primeiro tópico que a gente coloca aqui é a nicotina, né? Então você vai ter aqui, primeiro de tudo, a força da nicotina. Como vocês estão vendo aqui, a minha está constando 50 mg por ml, porque é a nicotina que eu tenho aqui em casa, que eu vou utilizar, tá? Então eu nem vou mexer isso daqui, mas você pode alterar qualquer coisa para 100 mg por ml e tudo mais. Mas no caso aqui, 50 mg, a gente deixa aqui bonitinho. Aí ele coloca a relação de base de glicerina vegetal, VG, e propileno glicol, PG. Nessa parte aqui ele está querendo perguntar para você qual é a relação da base de solução da sua nicotina. Se ela é VG, PG, se você fez um mix de VG e PG ou tanto faz. Nesse caso, como eu não fiz nenhum mix nem nada do tipo, eu estou usando uma base que é 100% constituída aqui de VG, mais conhecido como glicerina vegetal, tá? Então aqui você também pode simplesmente digitar, ó, se for 50-50, você dá próximo aqui, tá vendo? E ele coloca para você exatamente aqui a porcentagem de nicotina de PG e VG que vai ter no seu juice. Como a minha nicotina que eu comprei, ela é 100% VG com base de solução, então eu não vou mudar, deixa aqui 100% VG mesmo. Aí tem aqui uma parte para você afinar, né, o juice, que você coloca água, vodka, etc. Como vocês estão começando, é legal vocês nem mexerem com isso, tá? Nem eu, que já produzo juices há muito tempo, eu mexo com essa parte aqui, deixa do jeito que tá, não precisa ter necessidade de mexer. Então aqui é o produto-alvo, nessa outra parte aqui. Ele vai perguntar para você qual é a quantidade de líquido que você vai produzir. No caso aqui eu vou estar produzindo uma garrafa de 30 ml de juice, mas você pode simplesmente clicar aqui e mudar para a quantidade de ml que você vai produzir. Aí você vai ter a força da nicotina, então a força do seu juice aqui, no meu caso eu estou fazendo um de 2 mg de nicotina, tá? São 30 ml de juice e 2 mg por ml nesse juice, beleza? E aqui você também pode alterar 3... ou colocar 5 mg, tanto faz, mas nesse caso, 2 ml que eu vou fazer. E aqui ele pede a relação de VG e PG que você vai fazer seu juice. Você quer fazer quanto? 50-50? Você pode colocar aqui 50 VG e 50 PG. Ou senão você pode aumentar se você quiser mais VG, ou você pode aumentar mais para o PG, entendeu? Aí vai ter a porcentagem aqui, 73%, 27% aqui no caso. Só que eu vou fazer um juice 70% dele constituído por VG, 30% dele constituído por PG ou propileno glicol. Passando por aqui nós vamos ter os sabores. Então aqui você vai digitar qual é o sabor, quais são os tipos de essências que você vai colocar no seu juice. No caso aqui eu vou fazer um juice bem simples, tá? Eu não quero fazer um juice com muitas essências, tá? Eu não quero confundir vocês nem nada do tipo. Então eu pretendo fazer um juice com uma essência só no momento, só para mostrar para vocês aí como é que faz, como que a gente usa os produtos e tudo mais,
questão de manusear e blá blá blá. Então eu vou estar usando Strawberry Ripe da TPA, você coloca aqui do lado o fabricante, beleza? Então aqui embaixo você vai colocar a porcentagem dessa essência na concentração, né, total do seu juice. Nesse caso eu vou estar utilizando 10% de essência Strawberry Ripe, que é o morango, né, fortão, da TPA. Você coloca aqui também, no caso aqui ele tá falando que é a versão Pro, mas quando você tiver a versão Pro, você pode mudar se você quer ele em base 100% PG ou 100% VG, tá? Então nesse caso aqui, eu não vou precisar mudar de jeito nenhum, porque a base dessa minha essência, ela é 100% constituída por PG. E aqui do lado você pode até colocar o preço que você pagou, sei lá, coloca R$12 ou 10, tanto faz aí, o preço que você pagou pela tua essência, que ele mais ou menos vai te dar um cálculo depois, quando você clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é mostrar a receita. Tá vendo? Ele adicionou aqui a essência, tá? Você pode apagar se você tiver errado ela, mas aí se você quiser colocar de novo, só você escrever aqui tranquilinho. Opa, estamos tendo problemas técnicos. Aí você clica aqui no maisinho, ele adiciona para você Strawberry Ripe, TPA, quantidade de porcentagem da essência que você vai utilizar no juice e o preço, né, que você pagou por essa essência. Então aí aqui embaixo você clica para mostrar a receita e aqui ele vai dizer exatamente todas as coisas que você precisa fazer para criar a receita do seu juice. Então ele vai dar a base de nicotina em primeiro lugar aqui, no caso seriam 4% do total do juice, ou seja, 1,2 ml de líquido. Tem também a opção aqui que ele mostra de gotejamento, no caso ele diz aqui que eu posso gotejar 24 vezes a garrafa, ou em gramas, que ele dá, que é 1,497 aí. E ele também dá o precinho aqui embaixo, né, dizendo para você qual é o preço total aqui de todas as essências e qual seria o custo total para a produção desse juice aqui, que ele está dizendo aqui que no caso seria R$ 5,31 para cada juice de 30 ml que eu produziria. Tipo, esse é o preço de custo para a produção dele. Aí beleza, eu tenho aqui a glicerina vegetal, no caso 66%, 19,8 ml ou 24,948 gramas. Tem o propilenoglicol, 20%. 6 ml e Strawberry Ripe, que é a essência da TPA, que eu vou colocar 3 ml para dar no total aqui 100%, né, na porcentagem, e 30 ml de juice no total. Para gramas, para você fazer o cálculo em gramas, você precisaria de uma balança de precisão, uma dessas balanças que você costuma ter em cozinha. Peraí que eu vou buscar a minha. Então, como vocês podem ver aqui, é uma balancinha de precisão, tá? Você clica aqui no on, aí vai fazer a contagenzinha aqui, como vocês podem ver, e ela calcula o peso exato das coisas com muita precisão. Então nesse caso, se eu colocar minha garrafinha de plástico aqui, que é a garrafa que eu vou utilizar para fazer o juice, ele vai dar o peso dela, que está dando aqui no caso 8 gramas. Quando você for fazer o cálculo por gramas, você primeiro coloca a tua garrafa em cima dessa balança, tá dando 8 gramas aqui, e você aperta o botão zerar. Vai, diabo. Então ele zera para você a balança. Por quê? Você está desconsiderando o peso da garrafa na hora de produzir. Você vai colocar 14 gramas de VG dentro da garrafa. Aí você vai lá, coloca a quantidade de gramas que vai dar aqui embaixo depois. A partir do momento que deu, você aperta para zerar de novo. Então toda vez que você for colocando um componente diferente, você vai zerando a balança até dar a quantidade total do valor que você quer para o juice. Como eu sei que esse tipo de coisa é muito... provavelmente vocês não vão ter em casa. Se vocês tiverem beleza de utilizar, tá? É muito fácil, muito simples de você conseguir usar essa balança para fazer seus juices, mas se vocês não tiverem, não tem problema. Eu vou fazer do jeito mais prático e mais fácil, que é utilizando só as seringas aqui, né, que tem a quantidade de ml, tá, que você utilizaria de qualquer forma para fazer em peso aqui, que você só colocaria a quantidade de essências ou os outros componentes PG e VG dentro da garrafa para dar a quantidade de gramas correta, mas a gente vai fazer sem a balança mesmo, porque pode ser que muitos de vocês não tenham essa balança, então para não complicar eu prefiro fazer do jeito mais básico. Então beleza aqui galera, a gente vai começar a produzir agora o juice. Então os componentes que vocês precisam ter, claro, uma garrafinha, né, que é onde você vai colocar o seu juice, a glicerina vegetal, o propilenoglicol, são os dois elementos base aí para a produção do juice, as suas essências, no caso aqui eu vou estar utilizando a Strawberry Ripe da TPA e, claro, também opcional a sua nicotina, tá? Nesse caso eu vou estar utilizando uma nicotina de 50 mg por ml com a solução de base VG. Você vai precisar também das suas seringuinhas, no caso aqui você vai utilizar uma para cada componente que você vai colocar no seu juice, como eu vou estar utilizando a nicotina, uma seringa para nicotina, uma para essência, uma para o PG e a última para o VG. Então é legal também, se você estiver utilizando mais de uma essência diferente para produzir o seu juice, é legal você ter
uma seringa específica para cada essência. Por quê? Não é legal você pegar essa mesma seringa que você utilizou, por exemplo, nessa essência de morango e você colocar depois essa mesma seringa num desses potinhos aqui onde tem uma essência de creme, por exemplo. Porque vai contaminar aquela essência de creme que você tem com um pouco de morango que vai estar nos resquícios ali da sua seringa. Para evitar de fazer esse tipo de coisa, é legal você ter uma seringa para cada componente. É legal também você ter algumas seringas maiores. No caso, as únicas que eu tenho aqui em casa são essas seringas de 1 ml. Mas tem umas seringas maiores, mais grossas, onde você pode colocar pelo menos 5, 10 ml. Que é legal para VG e para PG. Porque como você vai colocar esses dois componentes em maior quantidade do que a essência ou a nicotina, para até te economizar mais tempo, é legal você ter uma seringa maior. Então enquanto eu estiver colocando o PG e o VG, eu vou acelerar o vídeo para, óbvio, vocês não ficarem de saco cheio, porque ninguém merece ficar vendo colocar 19 seringas por vez nessa garrafinha. Vamos começar aqui. Lembrando primeiro, segurança é essencial, segurança em primeiro lugar, nunca se esqueçam. Eu tô aqui já com a minha máscara, eu vou colocar na minha boca já já. Temos aqui o óculos e as luvinhas que a gente vai utilizar aqui para evitar qualquer componente de cair na sua mão ou no seu corpo, né? É sempre bom a gente evitar esse tipo de coisa. E eu estou utilizando também minha camiseta de manga comprida para evitar qualquer tipo de contaminação, principalmente com a nicotina, porque é muito importante a gente ficar protegido. Então, para começo aqui de conversa, a gente vai utilizar, primeiro de tudo, a glicerina vegetal, depois o PG. Eu prefiro colocar esses dois primeiros porque eles são os líquidos onde demoram mais, porque tem mais quantidade para colocar dentro da garrafa, é chato, então eu prefiro fazer isso primeiro e depois a gente faz as partes mais simples, que é só colocar a essência e por último a nicotina. Então vamos lá, temos aqui a nossa garrafa de glicerina vegetal, que vai ser o primeiro componente que nós vamos colocar. A gente dá uma boa chacoalhada aqui. Beleza? Luvas em mãos, o óculos já está na cara, a máscara também, só vou puxar ela para cima agora. Beleza? Nós estamos 100% prontos agora para abrir a nossa garrafa. Só para constar aqui, eu também coloquei dos lados alguns papéis toalha. Para caso acontecer de cair, de vazar, é sempre bom você ter esse tipo de coisa do lado para evitar qualquer tipo de problema. Vou começar agora com a glicerina vegetal. Então a gente tem que colocar aqui no nosso líquido, são 19 ml e mais 0,8 ml de glicerina vegetal. Beleza, estamos acabando aqui, a gente só precisa colocar mais 0,8 ml. Pronto, 0,8. Pronto, tem 19,8 ml aqui de glicerina vegetal. A gente agora coloca ela de lado. Tá limpado na mão aqui que fiz uma sujeirinha com a luva. Fecha a glicerina vegetal, coloca ela de lado. E o próximo componente que a gente vai colocar é o propileno glicol. Uma boa chacoalhada nele. Então vamos lá. O propileno glicol vai ser 20% do líquido total. Então nós vamos colocar aqui, de acordo com a conta que foi feita pelo aplicativo, 6 ml. Então é mais simples, mas de qualquer forma eu vou aumentar a velocidade aí. E aí vocês ficam com a mesma musiquinha que vocês ficaram no começo aí com o VG. Vambora! Sexto e último ml que eu coloco aqui do PG, beleza? Então o próximo que a gente vai pegar agora é a essência. Algumas dessas essências aqui, elas vêm lacradas com a tampinha, tá? E elas vêm com uma tampinha aqui de proteção. Então eu costumo utilizar uma pinça pra tirar. Por favor, saia sem explodir na minha cara. O que eu te peço. Saiu. Então a gente coloca aqui no papel toalha. Então a quantidade que a gente vai utilizar aqui, no caso são 10%, então são 3 ml no total que a gente vai adicionar. Então vamos lá. Então 3 ml de juice que a gente colocou na nossa garrafinha. Por último lugar, falta só a nossa nicotina. Aqui no caso nós vamos colocar 1 ml, 2. Então aqui é a parte importante, galera.
Proteção em primeiro lugar, tá? Nicotina é forte, nicotina é pesada. Sempre é legal a gente se proteger ao máximo. Vamos lá. Então lembrando, quando eu falei pra vocês, 1.2 ml, aliás, de nicotina nesse juice. Vambora. Acabamos. Agora a gente coloca a tampinha de volta aqui, pelo amor de Deus. Fecha bem. A última coisa que você precisa fazer agora é colocar a sua biqueirinha aqui, o seu líquido, fechar com uma tampinha. E aí, brother, seu juice está pronto. A única coisa que você precisa fazer agora é chacoalhar bem para deixar todo esse juice bem misturadinho, bem homogêneo. Então a gente costuma fazer uma chacoalhada boa aí. Chacoalha bem em torno de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então você tem aqui agora, prontinho, feito na sua casa, só seu juice de morango com 2 mg de nicotina, prontinho. E agora que a gente terminou de fazer o juice, a gente vai voltar para a visão normal e eu vou explicar mais algumas coisinhas para vocês, beleza? Fica aí com a musiquinha de elevador novamente, só aceita. E aí, tá feliz? Bom, galera, se vocês fizeram todos os passos corretamente, vocês vão ter uma garrafinha de juice igual essa que eu tenho, contendo todos os componentes perfeitamente, com nicotina, opcional, suas essências e tudo mais, pronto para evaporar. Pô, Beli, posso colocar agora já dentro do meu atomizador e começar a usar? Calma, tem algumas informações que você precisa ter antes de saber se você pode já usar esse juice que você acabou de fazer ou se você tem que esperar. Pô, Beli, como assim esperar? Não quero esperar, eu quero usar agora, cara. Qual é? Nós vamos falar um pouquinho sobre maturação. Maturação é o processo que a gente dá de envelhecimento do juice. Na realidade, não é bem envelhecimento, mas é sim dar um tempo para ele fazer com que todos os componentes, VG, PG, as essências e a nicotina, elas se tornem uma só solução, uma solução homogênea. Para isso acontecer, a gente faz a chacoalhada louca, que isso acaba ajudando a quebrar todas as moléculas maiores ou as mais complexas de essências da glicerina vegetal, por exemplo, que ela é um líquido muito viscoso, muito denso, e fazer com que todas essas moléculas se tornem as moléculas parecidas, iguais ali, que elas estão sempre na mesma solução de uma forma homogênea, igual. Qual é a recomendação que eu te dou se você acabou de fazer um juice? Existem alguns tipos de essências que demoram menos tempo, ou seja, você já pode usar praticamente na hora que você fez, e tem essências que demoram um tempo para você poder usar ela. Pô, Beli, mas como assim? Eu não posso usar na hora? Então, meio que pode, mas meio que não pode. Tipo, você pode simplesmente pegar esse juice que você acabou de criar e já começar a evaporar. Acontece que tem algumas essências que elas só entram no ponto, no pico de sabor, onde o sabor tá melhor, tá mais perfeito e incrível, durante um certo tempo. As essências, vocês lembram que a gente classifica elas como as mentoladas, as frutadas, tem as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, as custards ou cremosas ou as puxadas para o doce e as atabacadas. Tirando de lado agora os aditivos e os adoçantes. A gente vai falar só sobre as essências que realmente são as essências principais que dão sabor. Vamos começar aqui com as essências que são conhecidas como shake and vape, ou aqui você já chacoalha o juice e ele está pronto para usar. São as essências frutadas e as mentoladas. No caso das frutadas, elas demoram até um tempinho, dependendo do tipo de fruta que você está utilizando, para ela chegar no ponto essencial, pico de sabor dela. Mas vamos falar primeiro das mentoladas. A essência mentolada ela é uma essência muito simples. Então a partir do momento que você já colocou ela dentro da sua garrafa, misturando com todos os outros componentes e fez o seu juice, basta você chacoalhar que ela está pronta para o seu vape. As essências frutadas, você meio que pode fazer isso também. E recomendação pessoal, algumas das frutadas eu prefiro deixar pelo menos até uma semana. No caso, esse juice que eu estou fazendo aqui, eu só vou começar a usar na semana que vem. As essências que são um pouco mais complexas, como as puxadas para doces e sobremesas, e as custards, que são as cremosas, elas costumam precisar em torno de 2 a 4 semanas. Geralmente esse é o tempo ideal para que todas elas cheguem num pico de sabor bacana e o sabor do juice no total ele fique em um sabor bem complexo, bem completo. Existem casos, até o meu caso, por exemplo, de que eu fiz um cheesecake de morango. Eu tinha feito 3 garrafas desse juice na realidade. 2 delas eu usei logo depois, bateu 2 semanas eu já estava começando a utilizar. A última eu deixei ela por 3 meses de maturação. As que eu tinha utilizado antes, elas estavam num sabor legal, estavam num sabor bacana, consegui utilizar bem
eu aproveitei bastante aquele Juice, mas aqui eu deixei 3 meses, cara, tava muito bom, velho. Esse tipo de essência, quanto mais tempo você deixa ele em maturação, mais gostoso o sabor fica, mais incrível é o sabor desse Juice. Eu tentei pesquisar, eu até cheguei a perguntar no grupo do Facebook se alguém sabia mais ou menos se as essências de bebidas alcoólicas e não alcoólicas necessitavam um tipo de maturação, um tempo de maturação necessário. Não dá pra achar nada muito bom assim na internet pra você pegar, mas o que eu acho que eu posso te recomendar é que você meio pense nessas essências como você pensaria nelas para as mesmas essências de custards e sobremesas. Deixa até pelo menos umas 2 semanas aí pra ver se fica um sabor bacana. Aí bom, por último nós temos as essências atabacadas. Elas são essências extremamente complexas e são as que demoram mais para entrar no pico de maturação legal, que é onde o sabor vai estar bacana no Juice. Geralmente de 2 a 4 semanas, mas por experiência própria, 1 mês no mínimo. Mas Beli, o que é maturação? Bom, como eu disse para vocês, é você deixar o seu Juice misturar todos aqueles componentes durante um certo tempo. Para isso você pode ter alguns tipos de métodos diferentes que podem ajudar essa maturação. O exemplo mais simples é você pegar o seu Juice, colocar dentro de uma caixinha fechada ou uma gaveta, tanto faz, e deixar ele maturando durante o tempo. Óbvio, também você deixar num lugar escuro, isso impede que a nicotina oxide, porque ela não está em contato com o sol. Isso impede a nicotina dela oxidar, o que vai apimentar o seu Juice, ele vai ficar com um gosto bem apimentado. O throat hit vai ser uma pegada pesada que vai te incomodar um pouco mais. E o Juice também ele vai ficando mais escurecido, ele vai pegando para um laranja, um vermelho, em piores casos para um marrom bem escuro. Então é isso, galera, esse foi o vídeo que eu queria passar para vocês. Antes que eu me esqueça, e eu quase esqueço, recentemente eu criei uma página no Facebook exclusiva para o YouTube. Então vai ter lá todas as informações dos vídeos, eu vou postar algumas coisas durante a semana também, e principalmente é uma forma única e exclusiva de você ter um contato direto comigo pelo Messenger do Facebook. Então é só você entrar na minha página, curtir e me seguir, claro, por que não? E aí vai ter a opção de você poder mandar uma mensagem pra mim. Então se você tiver alguma dúvida, sugestão, ou se quiser falar alguma coisa comigo, é só mandar mensagem lá que eu respondo você praticamente na hora, beleza? Eu vou deixar o link na descrição da página no Facebook que você vai poder acessar, só curtir, me seguir, compartilha também para todos os seus amigos que são vapers. Vai ser muito bacana. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, dá uma curtida malaca aqui do lado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui no botão de se inscrever. É rapidinho, 2 segundos, não é nada não. E se você quiser saber quando eu vou postar meu próximo vídeo, clica no sininho que tá do lado do botão de se inscrever, que quando eu postar, você vai ficar sabendo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E é claro, a gente se vê no próximo episódio. Falou!